Silk Road, o mercado negro que faturava 800 mil por dia. A história do Silk Road parece roteiro de filme. Um único site escondido em um canto obscuro da internet, movimentando centenas de milhões de dólares em drogas, dinheiro e crimes digitais, enquanto quase ninguém fazia ideia do que acontecia por trás da tela. Por mais de 2 anos, esse mercado funcionou como uma espécie de Amazon das drogas. Vendedores do mundo inteiro, compradores anônimos, pagamentos em Bitcoin, tudo protegido por camadas de anonimato na Dark Web. Nenhuma loja física, nenhuma esquina suspeita, nenhum traficante na rua. Apenas código, criptografia e um homem por trás de tudo isso. O nome verdadeiro dele era Ross Ulbricht, mas online ele era conhecido como Dread Pirate Roberts, uma referência a um personagem fictício cujas identidades se sucedem, enquanto o nome permanece o mesmo. Para alguns, Ross era só um jovem idealista, obcecado por liberdade individual e ideias libertárias. Para outros, ele se tornou o rosto do maior mercado negro digital de sua época. Antes de criar o Silk Road, Ross não parecia um chefão do crime. Tinha estudado física e engenharia, se interessava por economia, programação e filosofia política. Passava horas lendo sobre mercados livres, criptografia e sobre como a tecnologia poderia enfraquecer o poder de governos e instituições. Em vez de apenas debater essas ideias em fóruns, ele decidiu colocá-las em prática. Em 2011, nasceu o Silk Road. Para proteger o site, Ross usou a rede Tor, uma tecnologia que roteia o tráfego por vários pontos espalhados pelo mundo, tornando muito difícil descobrir de onde uma conexão realmente vem. O Silk Road não era acessível por um navegador comum. Ele existia como um serviço Point-Onion, visível apenas dentro da chamada Deep Web, por trás de várias camadas de anonimato. Como forma de pagamento, Ross escolheu o Bitcoin. Na época, pouca gente fora do círculo de tecnologia sabia o que era isso. Mas para quem queria fugir de bancos, cartões e transferências rastreáveis, a moeda digital era perfeita. O site funcionava com um sistema de carteira interna e depósito em garantia. O comprador mandava os bitcoins, o dinheiro ficava preso no sistema do Silk Road e só era liberado para o vendedor depois que a entrega era confirmada. Tudo era pensado para imitar a experiência de um e-commerce legítimo. As drogas eram organizadas em categorias. Os vendedores tinham perfis com avaliações, estrelas e comentários de compradores satisfeitos ou não. Havia fóruns onde usuários discutiam qualidade dos produtos, formas de envio, segurança e até filosofia política. O que começou pequeno como um experimento, rapidamente virou um fenômeno. Pessoas de vários países descobriram que podiam pedir drogas diretamente de casa, pagar com Bitcoin, receber pelos correios em embalagens discretas e ainda avaliar o serviço depois. Em pouco tempo, o Silk Road deixou de ser um experimento obscuro para se tornar o principal mercado global desse tipo. Estima-se que em cerca de 2 anos e meio, o site tenha movimentado algo em torno de 1,2 bilhão de dólares em transações. A comissão do administrador, o próprio Ross, segundo as acusações, teria chegado a dezenas de milhões de dólares. Em seu auge, a plataforma poderia estar gerando algo perto de 800 mil dólares por dia em vendas. Mas a história vai além do volume de dinheiro. Com o crescimento do Silk Road, as coisas ficaram mais escuras. O site não abrigava apenas vendedores de maconha, LSD ou medicamentos controlados. Apareciam serviços de hacking, dados vazados, produtos falsificados e conversas sobre crimes mais graves. Mensagens e registros recuperados mais tarde pelas autoridades indicam que, em certos momentos, o administrador do Silk Road discutiu ou autorizou ações violentas para proteger o site. Em um caso que se tornaria famoso, ele acreditou que um usuário estava tentando chantageá-lo. Em vez de simplesmente banir essa pessoa, as conversas mencionam o pagamento de uma grande quantia em Bitcoin para supostamente mandar matar o suposto traidor. Enquanto isso, do lado de fora, autoridades do mundo todo começavam a perceber a dimensão do problema. Um mercado negro global, acessível a qualquer pessoa com um computador
vendendo drogas e outros produtos ilegais com eficiência quase profissional. A pergunta que se impunha era simples e brutal: quem está por trás disso? Investigar o Silk Road não era como seguir um criminoso comum. Não havia câmera de segurança em porta de loja, nem conta bancária em nome de laranja. O que existia era um site anônimo na rede Tor, operando com criptomoedas em carteiras digitais. Em teoria, tudo foi desenhado para ser impossível de rastrear. Mas no mundo real, quase sempre existe um ponto fraco: o ser humano. A investigação que levaria à queda do Silk Road foi construída aos poucos, juntando pequenas pistas deixadas ao longo dos anos. Agentes começaram vasculhando fóruns antigos, comunidades libertárias, discussões sobre criptomoedas e postagens em que alguém parecia saber demais sobre um certo mercado anônimo de drogas online. Em alguns desses cantos da internet, usuários discutiam ideias muito parecidas com as que depois se tornariam a base do Silk Road. Em certos momentos, nomes de usuário, estilos de escrita e até endereços de e-mail acabavam se conectando de forma indireta a Ross Ulbricht. Nada disso, isoladamente, era uma prova. Mas a imagem começava a se formar. Outro detalhe importante apareceu quando autoridades interceptaram um pacote contendo documentos de identidade falsos. O destinatário era Ross Ulbricht. Ao ser questionado, ele teria admitido que havia comprado IDs falsos online. Para investigadores, aquilo não era apenas um crime separado. Era mais uma peça encaixando Ross na vida subterrânea da Dark Web. Enquanto a polícia conectava pontos, dentro da própria força-tarefa, algo estranho também acontecia. 2 agentes com acesso privilegiado às investigações descobriram que estavam cercados por grandes quantias em Bitcoin relacionadas ao caso. Em vez de apenas preservar essas provas, eles desviaram parte dessas moedas para contas próprias. Tentaram chantagear o administrador do Silk Road e acabaram cometendo seus próprios crimes. Mais tarde, esses agentes seriam identificados, julgados e condenados. Do lado de fora, o Silk Road continuava operando. Usuários faziam pedidos, vendedores enviavam pacotes pelo correio, as avaliações enchiam o site de dados sobre qualidade, prazos e confiabilidade. O próprio modelo de reputação, típico de plataformas totalmente legais, ajudava a consolidar o mercado negro. Criminosos que nunca se veriam pessoalmente confiavam uns nos outros porque o sistema de estrelinhas parecia funcionar. A essa altura, a ideia de que a Dark Web era inalcançável já tinha começado a ruir para as autoridades. Elas não precisavam quebrar a criptografia do Tor ou hackear a internet inteira. Bastava explorar os pontos onde a vida digital encostava na vida real: computadores, pacotes, cafés com Wi-Fi, erros de OPSEC, rastros em fóruns antigos. Em 2013, os investigadores acreditavam já ter material suficiente para arriscar um movimento final. Eles sabiam que Ross gostava de trabalhar em lugares públicos, usando redes Wi-Fi abertas. Sabiam que um laptop, naquele contexto, não era apenas um computador. Era o cofre de todas as provas. O plano era arriscado. Se Ross tivesse tempo para fechar a tampa, acionar um comando ou ativar qualquer mecanismo de criptografia, boa parte dos dados poderia se tornar inacessível. Eles precisavam agir no exato momento em que ele estivesse logado como administrador do Silk Road. No dia 1º de outubro de 2013, Ross foi até uma biblioteca pública em São Francisco. Escolheu uma mesa, abriu o laptop e começou a trabalhar. Agentes o observavam discretamente. Em determinado momento, ele acessou o painel de controle do Silk Road. Dread Pirate Roberts estava literalmente online diante deles. Foi então que a operação começou. 2 agentes criaram uma distração atrás de Ross, simulando uma briga, chamando sua atenção. Quando ele se virou para olhar, outro agente se aproximou rapidamente e arrancou o laptop de sua frente. Foi uma ação de segundos. O computador foi tomado aberto, desbloqueado e logado na conta de administrador do site. Dentro daquele laptop, o que os investigadores encontraram confirmou suas suspeitas. Havia registros de conversas privadas, instruções operacionais, planilhas com dados de vendas,
listas de usuários, históricos de transações com Bitcoin, anotações e arquivos que ligavam diretamente Ross Ulbricht ao pseudônimo Dread Pirate Roberts. Os números eram impressionantes. O volume de transações indicava que, ao longo da vida do Silk Road, foram movimentados cerca de 1,2 bilhão de dólares em vendas, gerando dezenas de milhões de dólares em comissões. Havia ainda registros de discussões sobre ameaças, pagamentos relacionados a supostos assassinatos, indicativos de tentativas de manter informantes e possíveis traidores sob controle. A partir daí, o caso saiu da sombra para a luz. Ross Ulbricht foi formalmente acusado e levado a julgamento. A promotoria apresentou o Silk Road como um experimento perigoso, uma plataforma cuidadosamente desenhada para permitir tráfico global de drogas e outros crimes sob a fachada de um mercado livre baseado em criptografia. Já a defesa tentou mostrar outro lado. Argumentou que Ross era um idealista, que não era o único a usar o pseudônimo Dread Pirate Roberts e que o Silk Road, de certa forma, era apenas um sistema neutro usado por terceiros para cometer crimes. Segundo essa visão, ele era mais próximo de um administrador de plataforma do que de um traficante tradicional. O júri, no entanto, não aceitou essa interpretação. Em 2015, Ross Ulbricht foi considerado culpado em todas as principais acusações. A sentença chamou a atenção do mundo. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Uma punição extrema, especialmente se comparada a condenações de líderes de organizações criminosas tradicionais, que às vezes recebem penas menores. A queda do Silk Road não encerrou o problema da Dark Web, mas marcou um ponto de virada. Pouco tempo depois, outros mercados tentaram ocupar seu lugar. Alguns usaram o mesmo modelo, outros experimentaram novas formas de proteção e anonimato. Nenhum deles, porém, escapou completamente da atenção de autoridades. A relação entre crime digital e investigação também mudou. O caso Silk Road mostrou que, mesmo com Tor e Bitcoin, ninguém é intocável. Não é preciso quebrar a matemática por trás da criptografia se você conseguir explorar o elo mais fraco da corrente, as pessoas. Ao mesmo tempo, o caso abriu discussões profundas sobre punição, vigilância e liberdade na era digital. Até que ponto um programador é responsável por tudo o que acontece em uma plataforma que ele criou? Qual é o limite entre um experimento político radical e um negócio construído em cima de violações em massa da lei? O Estado exagerou ao transformar Ross no exemplo máximo? Ou precisava enviar uma mensagem clara a quem pensa em criar o próximo mercado livre de drogas e crimes? Enquanto essas perguntas continuam sem respostas simples, uma coisa é certa: a história do Silk Road não ficou confinada ao passado. Muitos dos mecanismos que ele ajudou a popularizar, uso de criptomoedas, mercados anônimos, comunidades em torno de reputação e avaliações, continuam vivos em outros contextos. Hoje, novos sites surgem e caem na Dark Web. Ataques cibernéticos atingem empresas, governos e pessoas comuns. Dados vazados são vendidos em mercados que mudam de endereço o tempo todo. E a mesma tecnologia que permite privacidade e liberdade de expressão também é usada para esconder esquemas de extorsão, tráfico e golpes. Quando você acessa a internet para algo simples, enviar uma mensagem, fazer uma compra, entrar numa rede social, é fácil esquecer que existe uma camada profunda onde outros tipos de negociações acontecem. A superfície parece limpa, bem iluminada, cheia de regras e termos de uso. Abaixo dela, um mundo de mercados, fóruns, grupos privados e serviços que preferem nunca aparecer na primeira página de nenhum buscador. O Silk Road foi um dos primeiros grandes portais para esse mundo. Ele não inventou a criminalidade digital, mas mostrou o quanto ela poderia se tornar organizada, lucrativa e global. Sua ascensão e queda revelam tanto o poder da tecnologia quanto os limites do anonimato. No fim, o império que faturava centenas de milhares de dólares por dia não caiu por causa de um bug em Tor ou de uma falha em Bitcoin. Caiu porque, em algum momento, um ser humano deixou rastros suficientes para ser encontrado. Porque alguém abriu um laptop na hora errada, no lugar errado,
cercado pelas pessoas certas. E talvez essa seja a parte mais incômoda dessa história. Por mais avançada que seja a tecnologia, o que decide tudo ainda são decisões humanas, de quem constrói, de quem usa e de quem investiga. Se você quiser conhecer o que veio depois do Silk Road, outros mercados, outros golpes e outros ataques que já derrubaram países inteiros e empresas gigantes, é só continuar comigo. O que você viu aqui é só a porta de entrada para o lado mais obscuro da internet.